Começando mais um Urch Responde, as perguntas que vocês mandaram aqui na área de membros do YouTube no dia 26 de outubro e também na caixinha de perguntas lá no Instagram. Várias perguntas, já deixo o meu muito obrigado por todos que enviaram e perdão para aquelas que eu não vou conseguir responder. Mas vamos lá, a primeira aqui é do meu amigo Roberto, perguntando o seguinte: qual a chance de sucesso do programa do Milei de dolarização da economia? Lembrando que a Argentina tem um rombo de 7,5 bilhões nas reservas em moedas internacionais, ou seja, faltaria dólar para conseguir abandonar o peso. Além disso, o Equador, mesmo tendo dolarizado a economia, entrou em default, calote, 2 vezes depois disso. A Argentina ficaria dependente da política monetária americana, que obviamente dita as regras de acordo com as necessidades dos Estados Unidos. Acho que Milei estaria entrando num terreno arriscado. Ótima pergunta sobre o plano de dolarização do Javier Milei. Tem muitas aqui hoje também sobre tributário, fiscal, aumento de impostos, guerra no Oriente Médio, escalada, enfim, eu vou responder todas elas. Mas essa é importante e eu vou separar ela em 3. Primeiro, a questão do rombo de reservas. O plano de dolarização, ele consiste em o Banco Central fechar as portas, e para ele fechar as portas, ele precisa resgatar todo o seu passivo. E para resgatar todo esse passivo, que são os pesos, a base monetária emitida, ele precisa utilizar o lado do ativo. E ele tem vários ativos, o Banco Central da República da Argentina. Olhando os seus ativos, e não apenas as reservas internacionais, que até as estatísticas elas acabam variando, o real, o dado mais fiel possível, a gente não tem acesso, mas ainda assim é uma situação precária em termos de reservas. Mas há outros ativos além das reservas internacionais. E o plano consistiria em utilizar todos esses ativos, vendê-los a preços de mercado ao longo de algum período, pelo que já se aventou cerca de 6 meses, e com esse ativo sendo realizado, aí sim indo resgatar ou resgatando paulatinamente todo o passivo do Banco Central. Então sim, o plano para de pé, não é simples, mas ele para de pé, tem ativos e possivelmente, isso varia também da cotação da taxa de câmbio, talvez precisaria de algum empréstimo por algum órgão internacional, tipo o FMI, para executar esse plano na sua totalidade. Então essa é a parte primeira aqui das reservas. A segunda parte, a questão do Equador, que mesmo dolarizou e deu calote 2 vezes. A dolarização, ela é uma parte da reforma. A questão fiscal, isso é, o quanto o Estado gasta e o quanto ele consegue arrecadar de tributos para fazer frente a esse gasto, isso depende realmente de um ajuste, de uma reforma do Estado, uma reforma do gasto público, e é também parte da reforma do Milei. Mas a simples dolarização não é garantia de que o governo argentino vai conseguir pagar todas essas contas e repagar a dívida. Talvez mesmo com uma dolarização ele tenha que repactuar ou talvez dê um calote parcial. Então a necessidade de colocar em ordem as contas públicas, o orçamento do Estado, isso continua mesmo com a dolarização. Então não é uma panaceia que resolve todos os problemas argentinos. E aí, por fim, a questão da Argentina ficar dependente da política monetária, sim, é verdade, mas se a gente analisar em última instância, o mundo inteiro é dependente em um grau elevado da política monetária americana, porque o dólar é a moeda do planeta. Por mais que não seja a moeda de curso legal na maior parte das economias, especialmente aquelas que têm uma moeda própria, ainda assim o que acontece com o dólar e com a taxa de juros americana influencia todas as demais moedas e bancos centrais e suas respectivas políticas monetárias. Então nós somos independentes, mas não tanto, falando do Brasil. E no caso da Argentina, seria de fato abdicar da política monetária e o que vai ditar é o Federal Reserve, que é o dono do dólar. Eu não vejo isso como um empecilho, especialmente porque a prerrogativa de ter um banco central, a capacidade de emitir moeda e política monetária independente tem sido e continua sendo mal utilizada ou abusada pela Argentina, que emite moeda para bancar o gasto público. Essa fonte de financiamento e de destruição do poder de compra do peso argentino que o Milei quer encerrar. Então essa é a ideia dele. Aí será que ele não está entrando em terreno arriscado? Eu diria que ele entra num terreno arriscado pelo seguinte, eu vou também fazer uma análise além dessa questão da dolarização, qual seria a alternativa. É um terreno arriscado porque, como qualquer plano de governo,
ele precisa ser executado, tem que ser bem planejado, precisa ser executado, e às vezes alguma coisa pode sair do roteiro. Então não é um plano simples de ser realizado. Então sim, de certa forma, é algo desconhecido, até pelo tamanho da economia argentina. Equador é muito menor, Panamá, que não tem Banco Central, também é uma economia muito menor. No caso da Argentina, é diferente. Então, sim, é um terreno desconhecido. Mas qual seria a alternativa? Esse é o grande ponto que eu vejo alguns liberais questionando o plano do Milei. Por exemplo, eu citei no último vídeo o Roberto Kaczanowski, que eu conheci o irmão dele, que já infelizmente falecido, o Juan Carlos, e conheço os filhos, o Ivan, mas principalmente o Nicolás Kaczanowski, que é quem escreveu o plano de dolarização, o livro, junto com o Emílio Ocampo, e o Emílio está junto na equipe de assessores econômicos do Milei. Mas o Roberto Kaczanowski, ele não acredita nesse plano, diz que não tem como dar certo, ele também cita a falta de reservas, ou não tem dólares suficientes, e a sugestão dele é que simplesmente se elimine o curso legal forçado do peso argentino e se conceda curso legal para outras moedas, como o dólar, euro e qualquer outra que seja. Eu confesso que eu acho uma medida bem interessante, que seria menos traumática, e ela resolveria o problema da moeda na Argentina e da inflação de forma paulatina e voluntária. Porque o que consiste essa sugestão? O peso hoje tem curso legal forçado, significa que não apenas é a moeda exigida para pagamentos de impostos e que é reconhecida para quitar dívidas pré-contratadas, isso é o curso legal, mas tem também a adição do forçado, como tem o nosso real brasileiro. O forçado significa que os cidadãos são obrigados a aceitar o peso argentino. Então o governo argentino paga seus funcionários e empresas com o peso e todo mundo é obrigado a aceitar essa moeda moribunda. Tirando a parte do forçado, ninguém mais é obrigado a aceitar o peso. E se o dólar agora também tem curso legal, impostos podem ser pagos em dólar, dívidas pré-contratadas, caso vão às cortes, podem ser quitadas em dólar. Então o dólar passaria a ser cada vez mais adotado como a moeda dos argentinos. Já é a moeda de poupança, já é a moeda para precificação de imóveis e transações em volumes maiores, mais significativos. Então, de certa maneira, o dólar já é uma moeda que tem curso na Argentina, já é uma moeda corrente em larga medida. Tirando o curso legal forçado do peso e permitindo agora, concedendo curso legal para o dólar, esse processo de adoção do dólar eu imagino que se aprofundaria. Bom, o que acontece com o peso? O peso ia morrer. O peso ia perder valor, ia inflacionar cada vez mais, os preços denominados em peso ia seguir subindo, as pessoas iam repudiar cada vez mais o peso e o peso iria hiperinflacionar. Aí o Banco Central da Argentina, bom, ele é o dono do peso, ele perderia os seus clientes, os usuários do peso, que não tem mais a obrigação de aceitar esta moeda que só perde valor. Então, desta maneira, eu entendo que seria uma alternativa menos traumática, mais voluntária e que deixaria o peso morrer. Em vez de matar o peso com a dolarização e fechar o Banco Central, deixa que ele morra de morte natural. Honestamente, eu iria mais por essa linha do que o plano de dolarização, porque precisa ser bem planejado, bem orquestrado e muito bem executado. Bom, aqui essa pergunta foi importantíssima, obrigado, Roberto, e até aproveitando, deixa eu colocar aqui na tela, porque nós ainda estamos com as vagas abertas para o Nas Fronteiras do Dinheiro. A gente também visitou a Argentina, tem um documentário muito bacana sobre o país que está sendo produzido, além de vários outros que já estão disponíveis. E não é apenas um curso de macroeconomia, é um curso com aplicação em finanças, investimentos e com vários documentários. Viajamos por vários países, Estados Unidos, Turquia, Grécia, Argentina, Japão, Dubai, Emirados Árabes Unidos. Está fantástico. Então, quem ainda não se inscreveu, link na descrição do vídeo, ou então aqui, ó, deixa eu ver, não, aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vamos lá? Aqui. Aqui está o código QR, então espero vocês lá, deixa eu tirar da tela, vamos lá, seguir para as perguntas. A próxima aqui, nosso membro aqui, ó, do Robson Germano. Qual é a sua perspectiva com o setor industrial brasileiro na próxima década? Com o mundo menos globalizado, podemos dizer que é um momento chave para a aprovação de reforma tributária? O problema do setor industrial brasileiro, assim como de vários outros setores, é a nossa falta de competitividade, que ela ocorre não apenas pela carga tributária,
mas também por tarifas de importação que impedem a aquisição de maquinário importado superior, mais tecnológico, que também a nossa infraestrutura, que encarece o escoamento da produção, a começar pelo setor do agronegócio. Então tem muita coisa que atrapalha a nossa competitividade. Aí, a perspectiva do setor industrial brasileiro, honestamente, eu não consigo dizer que vai ser um setor que vai bombar no Brasil, porque essas mazelas, esses obstáculos tendem a durar por mais tempo. A reforma tributária não é o bom momento para aprovar. O melhor momento para aprovar a reforma tributária é o quanto antes. Então, sim, é um ótimo momento. Mas qual reforma? A última agora que está sendo discutida, ou as últimas alterações, emendas que estão sendo debatidas, desidrataram ainda mais aquela reforma. Então, tá virando uma reforma cheia de exceções, cheia de retalhos, cheia de privilégios, como costuma ser no Brasil. Então a gente vai sair de um sistema, se ela for aprovada, sairíamos de um regime tributário terrível para um menos terrível, mas ainda assim bem ruim. A gente está possivelmente perdendo uma excelente oportunidade para de fato reformar o nosso sistema tributário. Aqui do Caio Oliveira, qual a sua opinião sobre o comportamento do Fed no tocante à taxa de juros para o próximo ano? Considerando que o PIB está forte nos Estados Unidos e os indicadores de inflação estão se comportando dentro das expectativas. Essa semana ontem saiu o PIB americano, que veio bem forte, se não me engano foi 4,9% trimestre contra trimestre anterior. É sim uma leitura positiva, mas o que cresceu ali foi mais consumo americano, variação de estoques e consumo do governo. Então, olhando a qualidade dos dados do PIB agora, não foi um PIB positivo no sentido, é um crescimento duradouro. Possivelmente as famílias americanas gastando o que resta de renda, resquício da pandemia e de estímulos, poupança que ainda resta. Investir em estoques assim, não é também uma fonte durável de crescimento, e consumo do governo é sempre algo que, na minha avaliação, é detrator da economia. Mas a questão do Fed e da taxa de juros é que ele está olhando para o retrovisor, para os dados de inflação, e que saiu hoje, sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo, o PCE, que é o Personal Consumption Expenditures, é o índice de inflação preferido do Fed, extraoficial, que é o que o Fed utiliza, e veio ainda uma leitura mais acelerada que o último mês, embora era esperada essa aceleração, veio 0,4%, tá aqui até, deixa eu colocar, o Core veio 0, deixa eu até dar um zoom aqui na tela, vamos lá, aqui temos, o Core PC 0,3%, aqui 0,3% no mês, que era o consenso, e o leitura anual 3,4% e o núcleo 3,7%. Então, o núcleo 0,3% e o cheio 0,4%. É uma leitura elevada. E aqui que o Fed vai fazer, ninguém sabe, nem mesmo o Fed. Ele já errou, quando a gente olha nos últimos 18 meses, ou olha 18 meses atrás, a visão que o Fed tinha para frente não se concretizou. Então, errou completamente. Assim como várias pessoas, eu inclusive não imaginava essa alta de juros. Mas agora para frente, o Fed corre o risco de errar na dose pelo tempo que ele quer manter as taxas mais elevadas até se certificar que a inflação vai convergir para a meta de 2%, que ainda está quase o dobro, 3,7%, sendo que a meta é 2% ao ano. Então o Fed vai seguir com essa taxa de juros nesse patamar, talvez não tenhamos mais nenhuma elevação, mas a economia ainda está resiliente, o mercado laboral também, a inflação cede, mas ainda não o suficiente para o Fed já dizer que dá para reduzir a taxa de juros. Acho que está distante disso ainda. Mas é importante até, assim, talvez já me antecipando outras perguntas aqui, é um momento, mais um momento único na história financeira e econômica mundial, porque a gente chega em 2023, quase entrando em 2024, com um cenário de taxa de juros e fiscal, não apenas americano, também em alguns países na Europa, mas especialmente o americano, muito fragilizado. O déficit americano deve bater 2 trilhões de dólares. E é tempos de paz. Já passou a pandemia e ainda assim déficit de 2 trilhões de dólares. A arrecadação também tem caído nos Estados Unidos, a receita tributária do Tesouro americano. E a dívida chegou a 120% do PIB. Isso só tinha chegado na Segunda Guerra Mundial. Então, quando olha para frente, é um cenário muito desafiador. Eu não sei o que o Fed vai fazer, eu não sei o que o Tesouro Americano vai fazer, mas
fazendo paralelos com outros momentos da história, foi o momento em que o Fed, ou o Tesouro Americano, impôs um teto no rendimento do Treasury de 10 anos, de 30 anos e 3 meses, por decreto. Disparou juros, não, aqui não pode, lei impede que suba juros. Ouro acabou disparando, teve uma grande valorização. Então, são momentos singulares da história financeira e que é preciso ficar atento e não acho que é o momento de bancar o herói e achar que a partir de agora a gente vai engatar um novo rally da Bolsa. Por mais que não tenhamos tido ainda uma queda forte da Bolsa, uma correção realmente significativa, para mim a relação risco e retorno, olhando para frente, para a Bolsa de Valores em sentido amplo, não é bacana. Podcast Marcos aqui, ó. Na sua opinião, o Tesouro Direto, Brasil, ainda é o investimento mais seguro do Brasil, mesmo com toda a questão envolvendo a questão fiscal? O Tesouro Brasileiro, o Tesouro Selic, vamos lá, LFT, é um dos ativos mais demandados no mercado financeiro, tem uma liquidez elevadíssima, mas assim como tem também dívida bancária de bancos bem sólidos. Tanto é que o CDI costuma ser abaixo da taxa Selic, ou abaixo do Tesouro Selic. E em alguns momentos, dependendo da política monetária do Banco Central, o Tesouro Selic pode até ficar com um juro ainda maior do que de dívida privada por conta do deságio, que é o prêmio que o mercado exige sobre a dívida governamental. Isso aconteceu quando o Banco Central levou os juros lá para 2%. E as LFTs, Tesouro Selic, acabaram sendo negociadas com um forte deságio porque ninguém queria rolar a dívida do governo a 2% ao ano. Então, é o mais seguro? Difícil dizer que a dívida do governo é a mais segura, mas é dos títulos mais demandados no mercado financeiro e ainda é um dos pilares em termos de instrumentos financeiros para o sistema, são as dívidas soberanas. Isso significa que é melhor investir em dívida soberana e só nela que é a mais segura? Não, eu não gosto. E até eu diria que lá fora eu tenho preferido menos treasuries e mais dívida americana corporativa grau de investimento, AAA, que é de melhor qualidade. E não se surpreendam se em algum momento o treasury for negociado abaixo de dívida AAA corporativa dos Estados Unidos. No caso brasileiro, é uma pena que a dívida corporativa, o crédito privado no Brasil, tem baixa negociação no mercado secundário. Então, muitas vezes, você pode ter emissões de boas empresas, são bons ativos a serem adquiridos, crédito de empresas privadas, mas como a baixa negociação no mercado secundário, a liquidez é baixa, em momentos de estresse, de fuga para a segurança, esses mercados, esses papéis acabam sofrendo, não porque são ruins, ou são empresas em dificuldade, mas sim porque não há um mercado secundário pujante, coisa que há nos Estados Unidos. É um problema do nosso mercado, tomara que a gente consiga aumentar o nível de liquidez aqui dos papéis de crédito privado também. Não sei se eu respondi por completo, mas, enfim, eu sempre, quando eu aloco dinheiro em dívida governamental, é sempre com uma certa dor na consciência. Pô, tô financiando o Estado. Aqui do Maurício. Mesmo com os Estados Unidos registrando maior crescimento econômico desde 2021, nesse terceiro trimestre, você concorda que a economia real está num estado bem mais fraco? Sim. Em termos de lucros de algumas empresas, sim. Do que alguns dizem? Sim. Diria que tempos mais sombrios ainda se aproximam para o fim do ano, início de 24. O mercado deu recado. Eu diria que o cenário é bem desafiador para a economia mundial e americana em 2024. A gente ainda não viu todos os efeitos da possível recessão mundial e dos Estados Unidos. E que não é previsão, mãe de nada, bola de cristal. É o que os indicadores estão sinalizando. Sim, a economia, embora tenha registrado um crescimento no PIB, observando todos os indicadores importantes, não são sinais de otimismo para a atividade econômica futura. Aqui do Carlos, o que acontecerá com a enorme população brasileira estudando na Argentina caso Javier Milei vença a eleição no segundo turno? Depende. Sim, primeiro, aqueles que vivem na Argentina, mas com renda no Brasil e mandam dinheiro para a Argentina, se o plano de dolarização for levado adiante e for exitoso, a barbada que está sendo agora vivendo na Argentina com renda em reais, isso tende a acabar.
Porque hoje, com a desvalorização da taxa de câmbio argentina, quem ganha em real, quem ganha em dólar e gasta na Argentina, virou rei. Porque é bizarro que consegue aproveitar nessa jogada. Se ganha o Milei, se há uma reforma monetária exitosa, essa arbitragem tende a acabar. Mas além disso, eu não vejo... Acho que isso é mal interpretado até do Milei. Eu não concordo com a postura dele, quando ele diz que vai cortar relações com países comunistas, China, que mais que ele citou? A Rússia, não lembro se ele colocou na lista, mas foi China. Brasil também, diz que quer cortar com Lula. Assim, quando ele fala isso, eu acho errado dessa maneira, ele diz que quer cortar relações entre ele, talvez diplomáticas da Argentina, governo da Argentina com o governo brasileiro, o governo da China. Mas não que ele vai, de alguma maneira, impor alguma restrição ou proibição de comércio entre os países por entes privados. Isso ele não quer fazer, até já deixou claro que não é isso que ele pretende. Ainda assim, eu não acho que pode ter todas as suas desavenças, mas a diplomacia mundial não funciona dessa maneira. Mesmo os Estados Unidos, que são grandes adversários da China e vice-versa, mantém alguma relação, mantém a diplomacia, mantém canais abertos. Agora me esqueci o nome completo dele, o ministro de Relações Exteriores da China está nos Estados Unidos, possivelmente organizando uma visita do Xi Jinping nos Estados Unidos. Então, apesar de tudo, o diálogo, a diplomacia precisa ser mantida. Então veremos se Milei ganhar as eleições. Aqui do Ricardo, bom dia. Mantendo momento para o ouro brilhar, acredita que agora seja bom para ações de mineradoras de ouro? Mineradoras de ouro é sempre uma volatilidade imensa. Se é para investir em mineradoras, eu prefiro de urânio e não de ouro. Agora, eu até quero colocar aqui na tela, vamos colocar aqui o Treasury, fazendo junto aqui com vocês, ó. Está na tela, esse é o 10, vamos colocar aqui, que está subindo a taxa de juros americana, e aí o preço do ouro. Vamos colocar aqui Gold, ó, nova escala de preço. O que nós estamos vendo agora? Normalmente, o preço do ouro, deixa eu até colocar mais tempo aqui, ó, uma janela de 5 anos, vai. Ó, normalmente, o preço do ouro é um reflexo da taxa de juros real da economia americana. E aqui eu peguei justamente o Tesouro IPCA deles de 10 anos, o Treasury, o TIPS. Um é um espelho da outra. O ouro sobe, cai a taxa de juros, ou ao contrário, sobe a taxa de juros, o ouro cai. Nesse momento, a taxa de juro real aqui subiu para 2,5% e ouro não caiu, pelo contrário. Estava vendo agora aqui um descolamento desta correlação que ninguém sabe se vai durar. Para mim, uma das explicações é que muitos bancos centrais estão comprando ouro, como China, como Rússia, Índia, entre outros, neste momento, além de investidores. Então, mesmo uma elevação da taxa de juro real não tem sido necessária, não tem sido suficiente para fazer o ouro tombar. Vai seguir subindo daqui para frente? Eu não tenho ideia. Para mim, ainda tá no momento... Eu não tenho essa confiança de que o ouro vai brilhar. Mas avançando mais para frente, e se daqui a pouco há algum tipo de indício de controle da curva de juros pelo Fed, seja voltando a comprar treasuries, seja com algum tipo que eu falei, uma lei que impõe um teto no rendimento do Tesouro Americano. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas quando a gente olha momentos similares da história, isso já aconteceu, já há precedente. Se algo como isso ocorre, que seria a repressão financeira, bom, aí ouro, assim como Bitcoin, vai disparar. Boa, uma provocativa aqui do Soneca. Você diz muito para deixar o patrimônio sob gestão de gestores, mas historicamente os fundos são péssimos e no longo prazo eles nem batem o mercado. Buffett fez uma aposta no passado e nenhum deles conseguiu bater o SP de 10 anos, o SP500. Você não acha que seu dinheiro aos cuidados de uma gestora de fundos é jogar contra a história? Esse é um debate constante e inesgotável. E eu tenho esse debate também com amigos que são gestores de fundos. E ainda assim, tem gestores e gestores, e é preciso analisar os gestores, e ao longo da história, se você pegar algumas janelas, tem momentos que sim, que gestores bateram SP500, que bateram benchmarks, então eu não acho que o ideal é simplesmente aposta no índice e esquece. Eu prefiro ou fazer um stock picking, escolher boas empresas que você domina, que você conhece, entende o potencial, ou então gestores. Mas eu concedo que é um debate válido. Aqui do João. Não acha válido o Estado atuar no investimento de alguns setores como a indústria? Não, de forma alguma. Eu acho válido o Estado parar de atrapalhar
e remover todas as amarras que impedem ou que minam a competitividade da economia das empresas, inclusive no setor industrial. Aqui do Chris Morte, ó. Fundos exclusivos tributados. Agora a conta fecha ou o Lula ainda precisa de mais dinheiro? Precisa de mais dinheiro. Essa tributação não vai resolver o fiscal. De fato, ela passou agora. Deixa eu só ver quanto tempo temos aqui. Bom, 28 minutos, tá bem. De fato, ela passou agora. Foi aprovada na Câmara, mas precisa ainda ser aprovada no Senado. Pode ter alguma mudança. Isso já era esperado. Na PL das offshores, tributação de fundos no exterior, mas não é uma tributação relevante que vá fechar as contas do governo. A principal fonte de arrecadação tributária é aquela relacionada à atividade econômica. Então, ou a atividade econômica volta a crescer fortemente, ou então o governo precisa contar com receitas extraordinárias. O problema é que este governo com viés de esquerda não admite receitas extraordinárias oriundas de privatizações, já deixaram bem claro que não haverá privatizações nesse governo, e nem mesmo de concessões de infraestrutura e outros setores que poderiam captar muitos recursos e ajudar a fechar as contas. E as empresas estatais que poderiam dar bons dividendos, como Petrobras, eles já estão também metendo a mão e vão mudar a política de dividendos. Então, onde é que vai vir a receita extraordinária? Dos processos do CARF, de autuação tributária. Olha que insanidade depender disso. Então, não, a conta não vai fechar, por isso que o fiscal é um problema, sim, no Brasil. Aqui do Ricardo Augusto. Geopolítica fervendo em um estouro de uma terceira guerra mundial, o que faria com os investimentos? Eu não faria nada diferente do que eu já tenho feito, que é a diversificação em ativos, em jurisdição, não sobrealocar, então não ter uma exposição maior a uma classe de ativos que é muito mais volátil ou que você não conheça e pode acabar perdendo dinheiro. Mas, de fato, o mundo está, assim, parece que é em ponto de ebulição, é um barril de pólvora que alguma fagulha pode fazer a coisa escalar e rapidamente. Honestamente, quando a gente olha para o que está acontecendo no Oriente Médio, agora acabei de ver a notícia de ataques pela Força Aérea Americana em alvos na Síria que estariam vinculados ao Irã. E que foi um ataque preventivo. Sim, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, um ataque preventivo, algo fora do lugar, uma declaração infeliz, uma incursão ali de Israel na faixa de Gaza que gera mais rejeição e oposição dos demais países árabes. Daqui a pouco pode deflagrar um confronto em nível mundial. É realmente um momento muito delicado na geopolítica, e aí, cara, eu não vou aqui especular o que pode acontecer, mas num evento de um conflito mundial é algo catastrófico para o mundo inteiro, e honestamente, acho que os investimentos acabam sendo a menor das preocupações, mas nesse cenário de guerra, eu digo que ativos que são vistos como ativos seguros, a busca por segurança, tenderiam a brilhar. Ouro, acho que sim. Bitcoin, também acho que sim. São posições que eu tenho. Aqui do Tamon YMS. Qual a sua análise dessa alta do Bitcoin? Boa. Acabou de... Nessa semana que teve uma performance bem significativa. Até quem não viu, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O pessoal reclama aqui que eu não tenho falado mais tanto de Bitcoin. Mas, enfim, pessoal, pra mim são tantos assuntos que eu quero cobrir aqui. E, de fato, hoje em dia eu não falo só sobre Bitcoin. Mas, colocando aqui na tela, vamos colocar em percentual. Ó. Chegou a bater 35 mil dólares. Foi 3 dias atrás. No ano já rende 102%. O que explica essa alta? Um motivo potencial é a aprovação do ETF pela SEC, que está prestes a sair ou que a probabilidade está cada vez maior. A SEC perdeu no processo contra a Grayscale, que a SEC negou o ETF da Grayscale. O GBTC, que é um veículo de investimento da empresa Grayscale, que era uma forma que foi uma das primeiras formas do mercado financeiro, um dos primeiros instrumentos que permitia exposição ao Bitcoin por fundos de investimentos, por hedge funds, por investidores institucionais nos Estados Unidos. E durante muito tempo, nos últimos meses, ele estava sendo negociado com um grande desconto, chegou até 50%. O valor do fundo, o NAV, o Net Asset Value, comparando com o valor líquido do ativo desse fundo em relação ao preço do Bitcoin,
estava sendo negociado com desconto de até 50%, e que agora chegou até 8% apenas de desconto nos últimos dias. Então fechou esse desconto, o que sugere que está cada vez mais próximo à aprovação desse ETF. Isso para mim explica parte dessa alta. Outra explicação, pode ser o halving, que é a queda para metade da recompensa dos mineradores no ano que vem. É possível. Pode ser um momento geopolítico, o Bitcoin sendo buscado como refúgio de segurança no mundo em que poucos ativos poucos ativos retêm essa característica de serem escassos, que não podem ser inflacionados. Pode ser, acho que contribui também, mas para mim nos últimos dias a explicação mais plausível é do ETF. No longo prazo, para mim, são os fundamentos, mas nos últimos dias eu diria isso. Aqui pergunta do PH Domingos: o preço do minério de ferro serve como parâmetro de pujança ou estagnação da economia mundial? É um dos parâmetros, eu digo não de apenas pujança, mas sim de crescimento econômico, porque o minério de ferro ele é utilizado para aço, então para a fabricação de aço. Então, quando as economias estão crescendo e investindo, especialmente a chinesa, a demanda por minério aumenta e o preço tende a subir. Mas em alguns momentos específicos podem haver até fatores técnicos de queda de oferta por algum motivo específico do setor. Então, é preciso também entender o que explica a alta do minério de ferro. Mas no longo prazo, sim, o minério de ferro está relacionado ao crescimento econômico, especialmente ao investimento, olhando a equação do PIB, ao item formação bruta de capital fixo, que é aquele item que realmente eleva a produtividade da economia, porque é o investimento em infraestrutura, construção, bens de capital, fábricas, e é isso que traz mais acúmulo de bens de capital. Aqui mais perguntas, vamos ver, do Musashi. Temos o 4º mês com quedas de arrecadação. Nesse ritmo, qual a previsão para o fim do mandato? A previsão para o fim do mandato é que o fiscal será testado e será fonte constante de preocupação no Brasil, porque este governo não tem nenhum interesse em cortar despesas e as fontes de elevação da receita tributária são incertas e pouco previsíveis. Esse é o problema. Então, essa queda de arrecadação, até eu comentei isso num vídeo recente do canal, a queda de arrecadação não é apenas por conta do governo que entrou e agora está afugentando investimentos, atividade econômica. É até um efeito estatístico, a economia foi muito estimulada em 2021, finalzinho, e 2022, e que isso turbinou muito a arrecadação tributária. Então já era normal esperar uma queda de arrecadação, como também ocorre nos Estados Unidos. Mas o problema não é apenas a arrecadação, o problema é o lado do gasto, que aí é uma garantia de crescimento e é isso que está no marco fiscal, o famigerado arcabouço ou calabouço fiscal. Aqui mais uma pergunta, Kawai Pablo: se o petróleo ainda é tendência, como se expor ao setor? Menos Petrobras. Bom, no Brasil tem várias empresas, aí cabe a análise de cada um. Eu continuo exposto ao setor pelo ETF americano XOP, para mim é um ETF que tem muitas empresas do setor de petróleo e gás, não apenas petróleo. Mas é importante frisar, até daqui a pouco vale um vídeo específico sobre isso, como, assim, apesar da demonização do petróleo e de que as empresas de petróleo têm que desinvestir de combustíveis fósseis e migrar para fontes renováveis, e o ESG e toda essa pauta que vocês estão cansados de saber, duas transações importantíssimas que aconteceram nas últimas 2 semanas nos Estados Unidos. A Chevron comprou a Hess e a ExxonMobil comprou a Pioneer, que são 2 negócios, 2 fusões importantíssimas, ou aquisições dessas gigantes de petróleo, que vão ficar mais gigantes ainda. Então eles estão investindo mais em combustíveis fósseis, porque eles sabem que a demanda por essa commodity vai seguir bem forte por muitos anos e por bem mais tempo do que, eu digo, os ambientalistas alarmistas gostariam que fosse a realidade. Nós dependemos dos combustíveis fósseis. Essa é a realidade da nossa economia. Aqui, por fim, tem várias perguntas. Vamos lá, deixa eu trazer mais uma aqui, ó. Quando o Brasil entra em recessão, quanto tempo para entrar em recessão? Pergunta aqui do Blumenthal. E aí, com isso, eu vou encerrar, porque já temos quase 40 minutos. Alguns indicadores econômicos no Brasil estão fraquejando. O IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, já deu uma índices de confiança estão ainda não tão,
Ainda não há uma convicção de direção, mas também estão emitindo sinais divergentes, alguns mais pessimistas, outros nem tanto. Mas olhando o dado de crédito, o crédito bancário no Brasil caiu bastante. E o crédito é um indicativo de atividade econômica futura. Então, com essa queda de crédito e com a recessão global, alguns países já estão em recessão, como é o caso da Alemanha, China, já cansei de falar de China aqui, ainda passa por um profundo ajuste macroeconômico do setor da construção, e Estados Unidos, que ainda está resiliente, mas para mim os ventos não são favoráveis. Então, o Brasil pode entrar em recessão no ano que vem? Eu acho que é possível. Isso significa que vai ser uma reedição da recessão lá 2014, 2016? Não necessariamente. E honestamente não acho que seria. Os desequilíbrios lá em 2014, no caso brasileiro, eram maiores. O fiscal era menos pior do que agora, mas os desequilíbrios lá eram maiores do que agora. Pelo menos quando a gente fala da economia, empresas e famílias. Pois bem, encerramos por aqui mais um Responde. Renovo o convite para fazerem parte do Nas Fronteiras do Dinheiro. Vou colocar aqui tanto o link, o QR Code, o link está na descrição do vídeo. E quem já está fazendo parte, assistindo às nossas aulas e aos documentários, muito obrigado. Espero que tenham gostado, porque, na minha humilde opinião, está simplesmente espetacular. E, bom, é isso. Desfrutem com suas famílias, um bom resto de domingo para todo mundo. E desfrutem com os amigos. Espero que tenham lavado as louças e até o próximo vídeo. Valeu!